Saúde a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Pedir para os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, dos versículos 1 ao 8. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Lucas 18, do 1 ao 8. No telão não está o título, né, mas fala sobre a parábola do juiz iníquo. Passo a ler. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí o 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva, que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então, o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, a palavra desta noite vai falar sobre, o versículo 1 diz, sobre que o próprio, Lucas já escreveu, que Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, irmãos, a palavra desta noite vai falar sobre oração, que nós devemos orar e nunca desanimar, porque tem muitos irmãos, principalmente que para orar tem que ter fé. Então quem ora é o cristão. Só que tem muitos cristãos, irmãos, que a gente às vezes ora e não acontece aquela bênção, e a pessoa desanima e para de orar. Então aqui o tema oração, a Bíblia sempre manda orar, mas nessa parábola em específico fala sobre uma causa. Não é que a mulher incomodava o juiz por várias causas, eram umas causas. Uma única causa dela é que ela orava, que ela clamava ao juiz para que o juiz julgasse a causa dela. Então, irmãos, às vezes a gente tem um pedido para nosso Deus Todo-Poderoso e a gente não pode parar de orar. A gente tem que continuar orando sempre, porque tem coisas, irmãos, na nossa vida que vai mudando com o tempo. Às vezes o irmão ou a irmã tem o sonho de ter um determinado carro. Aí a pessoa, Deus abençoa, a pessoa consegue um emprego, junta dinheiro e fala: não quero mais aquele carro, vou comprar um outro carro agora, melhor ainda. É assim também com casa. Às vezes quer comprar uma casa, Deus abençoa, a pessoa escolhe outra casa melhor também. E como emprego também, às vezes quer tanto trabalhar numa empresa, aí o irmão ou a irmã consegue fazer um curso, se precisa profissionalizar melhor, uma qualificação melhor, e aquele emprego já não é mais tão atraente. Então o irmão ou a irmã vai atrás de outro emprego, que Deus vai preparar. Então tem coisas na nossa vida que pode mudar. A gente ora, clama ao Senhor, mas depois muda. Mas tem coisas, irmãos, que a gente ora e a gente não pode desistir. Como tem os pais que têm filhos que não estão na presença do Senhor. Muitas vezes tem filhos que estão no caminho das drogas, do alcoolismo, e o pai e a mãe têm que orar e têm que perseverar, como tem a campanha ali de vencer a tempestade. A gente não pode, irmãos, orar por um tempo e depois parar, porque a esperança é nosso Senhor Jesus Cristo, e quem está aqui intercedendo por aquelas vidas somos nós, cristãos. Então nosso dever, como a palavra fala, é de orar sempre e nunca desanimar. Não é orar quando vem a luta, não, irmãos, é orar, em meios à luta também.
porque a gente tem que orar sabendo que Deus está ouvindo o nosso clamor, mas a gente tem que perseverar na oração, né? A gente ouviu aqui testemunho de pessoas que nem na igreja estão, mas foram abençoadas, né, com a oração da irmã Simone, das demais irmãs, dos irmãos. Então a gente vê que o poder que tem a oração, né? Então a gente tem que saber que a gente tem que orar e perseverar. A gente quer um parente que volte para a presença do Senhor, ou que aceite a Cristo como Salvador, a gente não pode orar e de repente parar, porque Zacarias, né, a Bíblia fala, aqui em Lucas mesmo, que Zacarias era casado com Isabel, e os dois andavam sobre os preceitos e mandamentos, e tinham conduta irrepreensível perante o Senhor. Olha que casal abençoado, irmãos, né? Zacarias sacerdote, e a esposa dele, Isabel, também era descendente de uma família de sacerdotes, né, de Arão. Então eles tinham uma conduta irrepreensível perante o Senhor, e com certeza, irmãos, um dia eles oraram para o Senhor e pediram um filho, e aconteceu que Deus, né, quando ouviu aquela oração, né, pensou: eu não vou dar apenas um filho para eles, eu vou dar a eles um filho que vai nascer, né, batizado com o Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe, né, que vai ser o último profeta antes da vinda de Cristo. Então olha que bênção que Deus pensou para a vida deles. Só que tudo tem um tempo, né, irmãos? Tudo tem um tempo. Eles oraram provavelmente na juventude deles, querendo que Deus o abençoasse com uma criança, mas Deus não abençoou naquele momento, e Deus tinha preparado algo maravilhoso para a vida deles. Só que, irmãos, nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos, a gente tem pressa para as coisas, e quando parece que Deus não responde, a gente por vezes desacredita que o nosso Deus é que está no controle de tudo. Então não basta que a gente fale que o nosso Deus está no controle de tudo, a gente tem que acreditar e viver isso na nossa vida, saber que tudo está no controle de Deus. E quando Zacarias já estava de idade, né, ele estava era o dia dele de estar no templo, servindo a Deus ali, acendendo, né, fazendo as ofertas ao Senhor, acendendo os incensos ao Senhor, e ele estava lá. Eis que apareceu um anjo, e o anjo falou que a bênção que seria na vida dele, né, e da esposa dele, que eles teriam um filho, que esse filho não beberia bebida, né, alcoólica, e que esse filho já seria batizado com o Espírito Santo de Deus desde o ventre da mãe, que ele iria, né, abrir caminho para o Senhor Jesus Cristo. Então olha que bênção, irmãos. Só que com certeza, né, Zacarias orou, e ele sabia o Deus que ele servia, porque a Bíblia fala que ele seguia os mandamentos, os preceitos, e tinha uma conduta irrepreensível. Mas quando o anjo lhe contou a bênção, de vez dele ficar contente, né, sair pulando de alegria, o que ele fez? Ele foi questionar o anjo: mas você tem certeza disso? Porque eu com a minha esposa somos de idade. Irmão, se Deus falou, vai se cumprir, irmãos. A gente não pode duvidar da bênção, porque às vezes a gente ora, Deus abençoa, e naquele momento a gente duvida. Então ele duvidou, né, daquela bênção sobre a vida dele, e o anjo falou: não, vai se cumprir sim, porém você vai ficar mudo até o dia que essas promessas se cumprem na sua vida, ou seja, que João nascesse, e quando ele foi somente registrar João, foi que ele voltou a falar. Então, irmãos, a gente tem que saber que a gente ora, né, Deus, ele grava o que a gente ora, e aqui a Bíblia fala para a gente sempre continuar orando, que não é que a gente está relembrando a Deus, porque Deus, antes que a gente fala, Deus já sabe, mas a Bíblia fala para a gente perseverar em oração, porque quando a gente ora, irmãos, orar, né, é um privilégio que Cristo nos deu, para a gente orar direto, falar direto com o Pai, porque Cristo, né, quando ele venceu a morte na cruz, o véu se rompeu de cima a baixo, então a gente tem livre acesso ao Senhor, então a gente tem que exercer isso, orar e pedir a Deus, porque quando a gente está orando por uma coisa que a gente já pediu a Deus, né, não é que a gente está relembrando Deus, não, é que a gente está sabendo, reconhecendo que sem Deus na nossa vida não somos nada, que a nossa provisão, a nossa bênção vai vir do Senhor. O irmão Loir testemunhou aqui que ele tem uma causa que ele está orando há tanto tempo, né? Mas Deus, irmãos, toda vez que ele ora, Deus está lá, e Deus vai preparar a bênção dele, no momento oportuno Deus vai, né, trazer a bênção dele, assim como na vida de Zacarias e Isabel, oraram por tanto tempo, já estavam de idade, mas Deus não se esqueceu da oração dele, irmãos, mas eles, quando Deus falou da bênção, ele duvidou no primeiro momento, e a gente não pode nunca duvidar do Senhor, porque quem tem promessa de Deus cumpre, irmãos, no tempo de Deus vai cumprir. Então a gente que tem um pedido, tem uma oração, né, a gente vai aprender, né, nosso Senhor Jesus Cristo usou aqui duas pessoas que não estavam na presença do Senhor, uma viúva, né,
Para a gente mostrar que ele fez um contraste, e um juiz ímpio. Então, irmãos, se uma viúva pediu para um juiz ímpio e foi atendida, imagine nós que somos filhos de Deus, e estamos pedindo para um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Então, irmãos, a gente tem que saber que a oração, né, ela tem um poder muito forte. Ontem, né, eu, o pastor e a irmã Raquel, a gente foi numa festividade, né, de um círculo de oração da Igreja Assembleia de Deus, Sol da Justiça, lá em Extrema, do pastor Sidney, que já ministrou aqui. Então ele convidou, a gente foi. E quando eu fui estudar a respeito do círculo de oração, e quando eu fui estudar, irmão, a respeito do círculo de oração, o círculo de oração teve início, né, em março de 1942. Tinha uma irmã, ela chamava Albertina, e a filha dela foi acometida uma doença, ela não andava e não falava, Aí o que a mãe faz, né, ou o pai? Vai levar a criança no médico. Levou no médico, além do médico falar que ela não ia andar, não ia falar, falou que ela tinha apenas 8 anos de vida e queria morrer. Então, irmãos, essa irmã Albertina, ela não se conformou com o diagnóstico do médico, porque ela sabia o Deus que ela servia. Quando ela voltou para casa, ela reuniu, né, umas irmãs e começou a orar, clamar ao Senhor. E não foi naquele momento que ela orou que Deus entrou com resposta, mas elas continuavam orando. Ela, ao total eram 7 irmãs, sempre orava de manhã à tarde, né? E sempre orando, crendo que Deus ia entrar com providência, irmãos. E o que o médico falou, que a filha dela, que se chamava Zuleide, nunca iria andar, né, e falar, e iria morrer com 8 anos de idade, Deus curou aquela criança, irmãos. Ela começou a andar, começou a falar, né, e viveu um bom período aqui na terra. Então, a gente vê, irmãos, que a oração tem poder. A oração tem poder. E aquele grupo continuou, foi aumentando, e hoje tem os círculos de orações nas igrejas. Então, irmãos, veja que através de uma luta, essa pessoa não questionou a Deus, essa irmã Albertina, ela orou, creu no Senhor, e Deus usou aquela luta, né? Até ela fala também que ela recebeu uma profecia, que Deus fala para ela: esse mal não é para a morte, mas é para que eu possa operar. Então Deus operou, irmãos, e hoje a gente tem os círculos de oração até hoje nas igrejas. Então, irmão, a gente tem que saber que a nossa luta, a nossa petição, que a gente pede ao Senhor, vai vir, irmãos. A gente tem que ter certeza disso, né? Deus vai abençoar. A gente não pode orar, será que Deus vai ou não fazer? Se Deus não fizer, irmãos, é porque Deus tem coisa melhor para a gente, mas é permissão de Deus. Mas se o Espírito Santo tocou no nosso coração e nós estamos orando, a gente tem que ter certeza que Deus vai entrar com providência. Às vezes a gente consegue fazer uma coisa ou não, mas para nosso Deus não tem impossível. Para nosso Deus não tem nada que seja difícil demais para Deus. E Deus manda a gente nessa noite, né? O versículo 1 fala ali, ó: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre. Então é Cristo que está mandando, irmão. Dever orar sempre e nunca desanimar, irmãos. Quando vir a luta, lógico, a gente vai olhar para a luta, a gente pode até pensar: como que eu vou vencer essa luta? Mas, irmãos, isso aí tem que ser muito rápido. A gente tem que saber que aquela luta é grande e o nosso Deus é maior. Se Deus colocou aquela luta na nossa vida, nós vamos vencer. E a oração, irmãos, é o que nos liga a Deus. É um privilégio a gente conversar com o Senhor. Então a gente tem que orar, tem que exercer esse poder que Cristo nos deu. Aí o versículo 2 vai dizer, né, a parábola que usou para a comparação: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Ou seja, irmãos, era uma pessoa totalmente arrogante, né? Ele se julgava um maioral. Fala que ele não temia a Deus e não respeitava ninguém. Então o que ele decidia fazer, ele fazia, e ele não estava nem se importando com as consequências, as pessoas que seriam atingidas pelas suas decisões. Aí vai dizer o 3: e também havia naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Veja, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo usou uma viúva aqui, porque a viúva naquela época era as pessoas que mais tinham, né, que ser ajudadas, porque normalmente quando morria no conflito, morria o marido, se tivesse filho também naquela batalha, corria um sério risco de morrer junto. Então as viúvas, elas ficavam à mercê de ajuda, e essa viúva, ela tinha uma causa, e ela ia sempre atrás desse juiz, pedindo para que o juiz, né, para que ele julgasse a causa dela. E o versículo 4 vai dizer, né, que por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim:
é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Veja como que ele mesmo se julgava, né, acima das outras pessoas. Porém, essa viúva fica me incomodando. Vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então veja, irmãos, veja que aquela pessoa, aquela viúva, ela venceu, né, através da persistência dela, da perseverança dela. Ela não desistiu porque ela foi uma vez e ele não julgou, foi duas, ele não julgou. Todo dia ela ia lá pedir para o juiz, que era um juiz, né, um juiz mau, julgar a causa dela. E aconteceu que de tanto ela ficar incomodando ele, ele pegou e decidiu julgar, não para ajudar ela, ele decidiu julgar para que ela parasse de incomodar ele, que estava se sentindo incomodado. Mas a persistência dela, irmãos, fez que ela alcançasse a bênção dela, a vitória dela. Aí Cristo vai fazer uma analogia aqui, né, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele vai constatar Deus, né, com um juiz iníquo, e também nós como os filhos de Deus com essa mulher. Aí o 6 vai dizer: então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, irmão, será que o juiz, né, que só pensava nele, que julgava melhor que os outros, atendeu o pedido daquela mulher que todo dia estava lá pedindo para ele? Será que, irmãos, que nós, a palavra fala aqui, ó, ao 7, os seus escolhidos, nós somos escolhidos, irmãos, nós somos filhos de Deus. Então será que nós, como os filhos de Deus, Deus não vai ouvir a nossa oração? Deus não vai atender, né, o nosso pedido? É lógico que vai, irmãos. Não porque a gente mereça, mas porque Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, irmãos. Deus tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos ver felizes. Basta que a gente seja obediente. E para ser obediente, uma das que Cristo mandou a gente fazer é orar sempre e não desanimar nunca, irmãos. Nós nunca podemos desanimar, porque pare e pense, nós que estamos aqui orando por nossos familiares que não estão na presença do Senhor, nós somos o canal de bênção na vida deles. É nós que estamos aqui de joelhos no chão, dobrando, pedindo para que Deus entre com providência. Imagine se a gente parar, irmãos, é uma oração a menos. Então a oração tem poder, irmãos, e quanto mais oração, mais poder. Então a gente tem que orar, tem que colocar o nome aqui na caixinha de oração, no caderno de oração, porque quanto mais oração, mais poder, irmãos. Nós temos que orar e crendo, irmãos, que Deus está trabalhando, que Jesus vai entrar com providência naquela vida. A gente vê muitos testemunhos aqui. Então, se Deus, Ele está de ouvido aberto, ouvindo as nossas orações, e no momento oportuno vai entrar, irmãos, com providência. Aqui fala também, né, que embora pareça demorado em defendê-los. Então, irmãos, pode parecer que para a gente está demorando, como que para João Batista, para Zacarias e para Isabel demorou, Deus ouviu a oração deles, mas para Deus não tem demora, irmão. Deus trabalha no tempo certo. O que era apenas um filho na vida deles, Deus mandou uma bênção, né, que foi João Batista, que teve o privilégio de batizar nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um homem que andou de acordo com a palavra de Deus. Então veja que aquilo que o casal pediu, Deus entrou com providência muito maior, muito mais abençoado. Só que eles achavam que as coisas seriam no tempo deles, e não é, irmãos, é no tempo de Deus. Então a gente que tem pedido, né, que a gente entra na campanha, a gente ora e Deus abençoa, glória a Deus por isso. Mas tem outros pedidos, irmãos, que demoram um tempo, mas esse tempo é o tempo de Deus. Para a gente pode parecer demorado, mas para Deus não, está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus. Então a gente tem que saber, irmãos, que a gente está orando, né, e a nossa oração tem valor. E se a gente orou, né, tem a campanha, não veio na primeira fase da campanha, vamos orar na segunda. Se não veio, vamos orar na terceira, e assim por diante, irmãos. Vamos orar com fé, acreditando que Deus vai ouvir a nossa oração, irmãos. Porque a palavra aqui fala, embora pareça demorado em defendê-los, mas tudo está no controle de Deus, irmãos. Então a gente não pode, né, apenas orar, né, aí Deus atendeu, a gente continua orando, para vir a próxima bênção. Quando Deus não atende, a gente para de orar? Não, irmãos, a gente tem que perseverar na oração, e aquele pedido que a gente tem, que ainda a gente não aconteceu, e que a gente quer que aconteça na nossa vida, vamos continuar orando, irmãos.
vamos continuar orando, exercendo a nossa fé, porque a oração é sinônimo de fé, porque aquele que não tem fé, ele não ora. Então, para a nossa fé crescer, irmãos, uma das melhores maneiras é a gente conversar com Deus, e para a gente conversar com Deus é através da oração. A gente não precisa de ninguém estar ali, né, pedir para alguém para falar com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente já pede direto para o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e é Ele o nosso advogado, é Ele o nosso sumo sacerdote, é Ele quem vai nos abençoar, irmãos, e o nome do Pai é que vai ser glorificado. Então vamos exercer a oração, vamos orar. Tem aqui o culto de terça, que é a oração com revestimento do Espírito Santo de Deus, mas todo culto, né, é repleto de orações. Culto de domingo tem a oração pelas chaves, pela família, né? Tem a oração em posição de mãos, que agora o pastor voltou para todos os cultos. Então vamos continuar orando, irmãos. Tem a oração do início do culto, do final do culto, oração pelos dízimos. Então vamos continuar orando, irmãos, e aquela petição que a gente tem, vamos continuar levando a Deus, porque o único que pode nos ajudar é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. É Ele que vai tornar realidade aquilo que a gente tem sonhado, que a gente tem clamado a Deus e que ainda não aconteceu. Então no tempo de Deus que vai acontecer, porque Deus está no controle de tudo. Vamos continuar então sendo perseverante, porque a palavra fala que temos que orar sempre e não desanimar nunca, ou seja, perseverar. E a palavra fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, e quem disse foi o nosso Senhor Jesus Cristo também. Então nós temos que perseverar em tudo, principalmente na oração, que a oração é o nosso alimento. A gente conversa com Deus, né? A gente aprende da palavra, mas se a gente ficar só lendo e decorando a Bíblia, não adianta nada, irmãos. A gente tem que ter unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e para exercer é através da oração. É através da oração que você chega no seu quarto, que você ora, que você conversa com Deus, que você chora, porque a próxima parábola aqui vai falar do fariseu e do publicano. Para Deus não tem nada, não tem valor nenhum aquele que ora, mostrando, querendo se amostrar, né? Para Deus tem valor a oração quando você tira o ego, o seu orgulho, e você coloca a sua vida aos pés do Senhor. Aí, irmãos, Deus entra com providência, Deus trabalha, e o nome do Deus Todo-Poderoso é que é glorificado. E para finalizar, né, Cristo disse: digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então, irmãos, a fé e oração andam junto. Quanto mais fé, mais oração. Menos oração é sinônimo de menos fé também, de uma fé que está se encolhendo. E para nossa fé crescer, oração é fundamental. Então, irmãos, aqui Cristo perguntou, né? Primeiro ele falou que Deus lhe fará, né, depressa justiça, e fará mesmo, irmãos. Tem coisa que a gente pede para Deus e acontece rápido, e tem coisas que é no tempo de Deus, porque a Bíblia também fala que 1000 anos para Deus é como um dia. Então ele tem que saber que tudo está no controle de Deus, porque se tudo que a gente pedisse para Deus, Deus atendesse naquele mesmo momento, a gente ia ser muito mimado, e a gente ia ter um risco maior de desviar da presença do Senhor, porque aí a gente não ia exercer o que? A nossa perseverança, porque a perseverança vem para a gente pedir e demorar um pouco, e a gente pedir de novo, pedir até que a bênção vem, e a gente conta o testemunho aqui na frente, e o nome de Deus é glorificado. Então, irmãos, a gente tem que continuar firme, orando, clamando o Senhor, né? E aqui quando o Cristo termina falando, quando o Filho do Homem vier, né, que vai ser a segunda vez que ele vai levar a igreja dele, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? Foi uma pergunta que Cristo fez, irmãos, porque quando veio o dilúvio, apenas a família de Noé se salvou. Quando foi destruída Sodoma e Gomorra, apenas Ló e a filha dele se salvaram, né, os filhos dele. Então, veja que foram poucas pessoas salvas, e Cristo, irmãos, vai vir, né, aqui nos versículos anteriores ele fala, que vai ser como na época de Noé mesmo, que as pessoas se casavam, se davam casamento, e Cristo voltou, e veio o dilúvio, e as pessoas morreram. Quando Cristo vier, irmãos, vai ser da mesma forma. Não adianta as pessoas quererem tentar adivinhar, né? A tecnologia está acontecendo, vai demorar tantos anos, o evangelho ainda não foi pregado nos 4 cantos, vai demorar tantos anos. Tudo está no controle de Deus, irmãos, não está no nosso controle. Então vai vir de surpresa, né? A palavra que também fala que é como um relâmpago, né, que sai do ocidente até o oriente. Então não tem, irmãos, como a gente saber o momento que Cristo vai voltar, que a gente sabe pelos fatos que está acontecendo no mundo, que para a gente entende que está próximo, mas a gente não tem o controle está na mão de Deus.
E no momento, irmãos, que a gente menos esperar, Cristo vai vir levar a sua igreja. Então a gente tem que estar preparado. E uma das maneiras para a gente estar preparado é obedecer a que Cristo manda aqui, de orar sempre e não desanimar nunca. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra no nosso coração. Vamos continuar firme, orando, clamando o Senhor, porque toda vez que a gente ora, a gente coloca a nossa petição, a gente coloca a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos aos pés do Senhor, irmãos, que é o melhor lugar para a gente colocar. Porque, como sempre é dito aqui, se você fala para tal pessoa, aquela pessoa pode ficar com inveja de você e usar uma palavra que parece ser boa para você, mas ela está com inveja para te desanimar, para te fazer não ir atrás daquele seu sonho, daquele seu projeto. E se você fala para Deus, você ora, o Espírito Santo de Deus te motiva a seguir em frente. Não olhar para a luta, não olhar para a dificuldade, não olhar para o preço que você vai ter que pagar por aquele sonho, mas o Espírito Santo vai te capacitando, e Jesus te abençoa com o seu sonho, com o seu projeto. Então, irmãos, vamos orar mais, ter mais intimidade com Deus, né? Tem pessoas que oram bastante, tem pessoas que oram menos. Então, quem vai ter mais intimidade com Deus? Aquele que ora mais, irmãos. Porque se a gente não está orando, a gente não está conversando com o Pai. Então, vamos ficar com essa palavra no nosso coração, né? De orar sempre e não desanimar nunca, irmãos. Essa é a palavra dessa noite. Orar sempre e não desanimar nunca. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.